Fala rapaziada, quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, mais um episódio da nossa série Rookie, onde a gente ensina pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre Fórmula 1. E hoje temos um tema, talvez o tema mais importante do ano. Como funciona o carro de 2022? O que mudou? O que vai ter de diferente aí? A gente vai explicar tudo pra vocês aí, das peças, do design. Vocês podem ver que muita coisa já tá diferente. Mas, pra quê? O que isso influencia? Você vai saber agora. Exatamente, eu acho que foi a maior mudança da Fórmula 1 nos últimos 30 anos e, de qualquer forma, a gente pode colocar aí uma das maiores mudanças da Fórmula 1 na história, né? Exatamente. Muda muita coisa no carro e a gente vai explicar tudo para vocês. Valeu? Então, vamos pro vídeo. Vocês já devem ter visto o carro conceito da Fórmula 1. Ele foi lançado em Silverstone no ano passado, apresentado na verdade, né? E com o lançamento dos carros a gente já pôde ver que está tendo umas interpretações diferentes do regulamento. Isso é interessante. Acho que o principal ali que a gente pode mencionar é a Aston Martin, né? Ela tipo, como é que eu posso dizer? O carro da Fórmula 1 apresentado, o protótipo, ele é mais arredondado. O da Aston Martin, pelo que eu consegui ver nas fotos e tudo, eu senti ele mais quadradão. Sim. Né? Tem ali uma coisa que me chamou muita atenção, que eu diria que não seria barbatana o nome, que é para refrigerar ali os radiadores que é em cima, na lateral do carro. Parece a barbatana. Parece uma barbatana, né? Aquilo me chamou a atenção, mas também tem no carro da Ferrari. Sim. Mas o da Aston Martin foi o que mais se destoou, né, dos carros. Sim, eu também, tava dando uma olhada nas imagens e eu vi também uma grande diferença no carro da Mercedes pro carro da RBR, cara. E o comentário até da pessoa ouvindo no Twitter era exatamente esse. Esse novo regulamento vai trazer um prato cheio pros engenheiros, né? Pra galera que gosta de engenharia e tudo mais. Que o carro da Mercedes era mais fino e o carro da RBR é um pouco mais largo na parte de trás, antes da asa traseira, né? Então, fico ansioso pra saber o que isso vai influenciar ali na hora da corrida, né? Cara, será que faz tanta diferença assim? Óbvio que faz a diferença, mas será que vai influenciar bastante no desempenho? Cara, provavelmente vai. Acho que eu não posso dar uma explicação oficial para isso, mas pelo que eu sei, costumeiramente os carros da RBR são construídos para ter um rake acentuado. O rake é a posição do carro. O normal é o carro estar reto. Os carros da RBR são construídos dessa maneira, que a traseira é maior e a dianteira é menor. Mas eu já vi e li que nesse conceito de 2022 essa questão do rake seria prejudicial para a RBR. Mas muito provavelmente essa diferença que você notou e que as pessoas estão comentando é em relação ao estilo de carro de cada um. Sim, claro. Exatamente. Aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender melhor, porque é tudo novo, né? Muita coisa vai ser explicada para a gente ainda, mas enquanto a gente não entende os carros que estão lá, vamos entender o carro em si. Exatamente. Né? Então, o conceito. Vamos. E como foi o grande X da questão? Por que a Fórmula 1 buscou essa mudança? Aproximar os carros. Simplesmente é isso. Ter uma disputa mais limpa e ter uma disputa mais próxima. Porque o que acontecia era que quando um carro se aproximava a menos de um segundo do oponente, né, do cara da frente dele, ele sofria muito com a turbulência. A turbulência era gerada pelo ar sujo que o carro da frente jogava nele. E ele perdia muita performance. Então, muitas vezes a gente já viu, por exemplo, um carro, sei lá, tá 3 segundos, chegar rapidinho, quando começa a ficar 1 segundo, 8 décimos, aí ele já começa a ter mais dificuldade e a gente fica, passa, e o cara não vai. Mas era por causa dessa perda de potência, né? Exatamente. E para quem não sabe, a introdução da asa flexível atrás é exatamente por isso, para facilitar essa ultrapassagem do cara que está vindo a menos de 1 segundo, porque antes ele ia encostar e não ia conseguir passar de jeito nenhum. Agora, com a asa aberta, ele ganha alguns quilômetros de velocidade a mais e aí ele pode sim fazer a ultrapassagem. O meu ponto crítico é que, quando a asa está aberta, não tem nada que o piloto da frente possa fazer. Né? É muito difícil do cara conseguir segurar ali e não ser ultrapassado. Então, logo, esse modelo visa acabar com esse tipo de situação e a asa não vai ser mais um utensílio necessário nessa temporada. Bom, e aí quais são as principais mudanças no modelo? Visualmente, o que a gente pode dizer? As asas dianteira e traseira, sim. As rodas que aumentaram de 13 polegadas para 18 polegadas,
O desenho ali da lateral, que ficou um pouco mais fino, né? Sim. Ali os side pods ficaram um pouco mais finos. E a barbatana. A barbatana, para quem não está reconhecendo, é aquela parte que tem uma parte em cima da cabeça do piloto e ela vai descendo até a saída do motor junto com a asa. Ali é chamado de barbatana e aquilo ali era usado para justamente direcionar o ar. E aí, como o ar do carro todo, a passagem do ar, né, vai mudar, a barbatana diminuiu. Mas vamos ao dado mais técnico. Dentre as principais mudanças do carro, eu vou estar falando agora quais são as partes que são mais interessantes. O assoalho, asas dianteiras e traseiras, volta do efeito solo, aumento dos pneus de 13 polegadas para 18 polegadas, diminuição do tamanho do carro, diminuição dos vórtices, diminuição do badgeboard, alteração do combustível e segurança dos carros. Bom, e aí vocês me perguntam, onde é que a Fórmula 1 foi buscar a inspiração para chegar nesse conceito? Aí a gente pensa, os engenheiros da Fórmula 1 inventaram isso. Desenvolveram ali vários cálculos e tudo. E se eu te disser que isso foi baseado nos carros dos anos 80? Exatamente, cara. Surpreendente, né? Cara, nada se cria, tudo se copia. As coisas se reinventam, né? Realmente, quem pergunta assim, você vê um carro que é totalmente diferente do que você já viu antes, você nunca vai se ater a alguns detalhezinhos, né? Que justamente são inspirados no carro do passado. Exatamente. Essa inspiração era o chamado efeito asa. O que era? A asa traseira, ela tinha uma grande função para dar velocidade para o carro e isso faria com que ele alcançasse velocidades muito maiores. Só que o que aconteceu na década de 80? Não tinha tecnologia suficiente para dar segurança para os pilotos, então começaram a acontecer muitos acidentes. E isso teve que ser tirado da Fórmula 1. Hoje, com a tecnologia que nós temos, graças a Deus, muito mais seguro, a Fórmula 1 trouxe isso de volta. No assoalho, a ideia também veio de 1979, de ninguém mais, ninguém menos que Colin Chapman, lá da Lotus. Ele fez um desenho no assoalho naquela época, baseado nas asas dos aviões. Aí que eu fui entender como é que as coisas funcionam, né? Pois é. As asas dos aviões são construídas para que quando o ar é gerado, elas fiquem embaixo delas, e é isso que possibilita, uma das coisas, obviamente, que o avião comece a voar. O Colin Chapman pensou o contrário, que era justamente fazer com que o ar do carro da Fórmula 1 fosse para cima do carro e isso segurasse ele mais no chão, que é, obviamente, o que a Fórmula 1 quer. Um grip maior, né? Um carro decolando. Exatamente. Você chega a decolar. Então eles trouxeram de volta esse conceito e aplicaram nesse carro. Uma das coisas também muito importantes que vai fazer uma grande diferença foi a diminuição dos vórtices. O que são os vórtices? Os vórtices nada mais são que ar gerado em redemoinho. Por que ele é ruim? Porque primeiro que ele gera uma turbulência que não é o que a Fórmula 1 quer, é a turbulência no carro, né? Nem no carro de trás. Segundo que ele leva um desgaste maior para os pneus, eles eram gerados principalmente ali na asa dianteira. E terceiro, que acaba gerando uma instabilidade para o carro, né? Então eles trabalharam para que diminuísse essa questão do vórtice nos carros. E ainda falando sobre essa questão da diminuição dos vórtices, uma das coisas também que a Fórmula 1 fez foi que, em vez do vento sair por baixo do carro e ser empurrado na parte traseira, ela fez com que a construção do carro fizesse com que o fluxo de vento saísse por cima, que isso aí diminuiria então o ar sujo, que faz o piloto perder a potência, né, quando está chegando, e faz ter uma turbulência ali desnecessária. Quando a gente fala turbulência ali, que só para explicar, é que o carro perde a estabilidade, né? Ele começa a ficar um pouco mais complicado de se dirigir. E sabe que não é complicado mesmo? É dar like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. É verdade. Isso aí não é nada complicado, isso aí é mole, cara, mole. Não tem ar sujo, não tem turbulência. Pra você que recebeu a atualização do YouTube, você não precisa nem virar a sua tela mais, você clica na tela, tem um likezinho ali embaixo, só você clicar ali que vai estar ajudando bastante a gente. Exatamente, não custa nada. Exatamente. Um botãozinho ali. Então, vamos falar de mais uma mudança. A próxima mudança será a do combustível, né? O combustível que vai ser introduzido agora, o E10,
que terá 10% a mais de etanol, um etanol feito sustentavelmente, que é o objetivo da Fórmula 1, é tornar cada vez mais a categoria menos poluente. É um compromisso que eles assumiram desde a era dos híbridos, né? Hoje a gente já sabe que tem muito uso de energia, né, no carro, de eletricidade ali no carro para ajudar a dar potência e tudo mais, e ter menos combustível sendo queimado, né, sendo gastado. Então é mais uma mudança aí para o próximo ano. Uma mudança também importante é a diminuição do tamanho do carro. Isso já estava sendo discutido há um tempo, principalmente para os circuitos de rua que ficavam muito engessados. Então, por exemplo, o Mônaco, acho que é o maior exemplo que a gente pode dar, que era praticamente impossível dos carros ultrapassarem. Claro que tinha pontos de ultrapassagem, mas o que acontecia era, a partir da metade da corrida, muito pouca coisa mudava. Sim. O cara que estava na frente era o cara que ganhava, o cara que estava atrás era o cara que estava lá. Era difícil a gente ter uma grande corrida com grandes ultrapassagens. Então essa questão da diminuição do tamanho foi pensada exatamente para desengessar. Exatamente. Se é que eu posso dizer isso. Traz mais pontos de ultrapassagem para a corrida, você não fica limitado só à reta, por exemplo. Exatamente. Outro ponto que aumentou também, né, a qualidade, né, e que vem como uma mudança bem grande para a próxima temporada é a respeito da segurança. Hoje os carros eles aguentam 48% a mais em batidas frontais e 15% a mais em batidas traseiras, né? Então, o foco da FIA já há muito tempo é assim a segurança dos pilotos. Cada ano que passa tem alguma coisa de diferente que muda para assegurar a integridade física de cada um, e óbvio que num novo chassi eles não iam deixar de trazer alguma inovação, né? Então 48% é quase metade, né, cara? Então bastante coisa que aumenta, né? Exatamente. Como segurança, né? Como a Fórmula 1 leva os carros e os pilotos ao limite, eles têm que realmente prezar pela segurança para que a gente tenha um bom espetáculo e sem tragédias. Exatamente. Então, isso realmente é uma coisa muito constante da FIA. Sim. Gente, esqueci. A nossa inscrita Isilda perguntou pra gente no vídeo do Rookie, do último que a gente fez sobre o carro, como é que era o carro na parte de dentro, se a gente faria um vídeo sobre isso. Sim, nós vamos fazer um vídeo explicando um pouquinho o que tem ali na parte interna do carro. Ela é um pouco mais simples, né? Só para adiantar um pouquinho ela é um pouco mais simples porque realmente o trabalho é todo feito na parte externa. Acho que se a gente for entrar na parte interna técnica, aí vai ser muito complicado, porque são muitos componentes e tal, e é mais difícil. Mas no próximo Rookie a gente explica melhor como é que é lá dentro. Não adianta ter um porta-copo lá dentro, um radinho ali, que os caras ficarem escutando a música. Porta-copo. Brincadeiras à parte, certamente traremos todas as informações sobre o que tem em parte de dentro, e você vai se sentir um piloto de Fórmula 1 por estar tão acomodado quando você vê um lá e fala, posso entrar aí porque eu sei o que tem lá dentro. Bom, galera, isso foi a nossa tentativa de explicar para vocês o carro. Obviamente deve ter faltado algumas questões. Nós dois não somos engenheiros, a gente estudou pra caramba para fazer esse vídeo, mas pode ter faltado alguma coisa. Então deixa aí seu comentário, o que achou, se está faltando alguma coisa, se quer tirar alguma dúvida, que aí no próximo vídeo a gente tira. Exatamente, eu espero que a gente tenha conseguido sanar alguma dúvida que você tem, porque é um momento que muita gente está procurando informação sobre o novo carro, né? E aqui talvez a gente falando de uma forma um pouco mais contraída, né? Mais conversa de bar, vocês tenham conseguido entender mais sobre esse carro, sobre esse novo chassi, sobre essa nova máquina que vai correr em 2022. Sabe uma dúvida que eu tenho? Qual? É se esse pessoal que está assistindo vai dar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sino, se inscrever no canal. Eu tenho certeza que eles não vão dar esse fundo com a gente, pessoal. É impossível. Impossível, né? Impossível, né? Vocês não são Mazepin, vocês são patrões. Exatamente. Vocês são Lewis Hamilton, Max Verstappen, vocês são a nata da Fórmula 1, né não? Pô, que é isso? Se não fizer isso... Pô, você não vai bater, faltando 6 voltas pro cara ser campeão, né? Você não vai descer mole, né? Não vai ser um Latifi da vida do mundo, não. Então, rapaziada, por hoje só, espero que tenham curtido. Valeu! Valeu, um abraço!